Então, tá gravando já. Então, né, é um diferencial agora que a gente tem nesse segundo semestre. Todas as aulas vão ser gravadas, né? Vocês já estão sabendo disso, né? Hoje é quarta-feira. Depois vai disponibilizar o link para vocês. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que deve estar quase todo mundo aí já. Bom, pessoal, até o semestre passado a gente estava trabalhando na nossa aula, estava trabalhando teoria geral do processo, só o primeiro semestre. No segundo semestre, agora a gente vai falar de direito administrativo. É uma, é uma matéria bem interessante, principalmente para quem vai fazer concurso, tá? Quem vai prestar concurso é uma matéria que cai muito, em tudo quanto é concurso, vai cair direito administrativo. E as noções que a gente passar aqui para vocês, além de servir também para concurso, provavelmente mais por final, né, mais por andamento do curso, nós vamos falar a respeito da Lei 8666. O que é a Lei 8666? É ela que vai falar a respeito das licitações, ou seja, de como que a administração pública ela contrata serviços, né? Vai contratar compra de mercadorias, compra de serviços e tudo mais das empresas e até de pessoas físicas, tá? Mas para isso tem que ser feito sempre, qualquer compra tem que ser feita através de licitação. E são várias formas de licitação. Já para ser pregão, tomada de preço, a licitação pura e simples mesmo. Então, leilão. Então, nós vamos aprender cada uma dessas coisas mais para frente, mas antes a gente precisa colocar o básico do direito administrativo, para quando chegar lá na frente a gente não se perder. Então, a gente vai trabalhar o básico agora, talvez aí 2, 3 aulas a gente trabalhe o básico, depois a gente entra já dentro dessa área da 8666, porque dentro do escritório de contabilidade, por exemplo, ou no escritório de advocacia, sempre vai ter alguém que queira fazer uma licitação, por exemplo, né? Preparar a documentação para fazer uma licitação, está apto para fazer uma licitação, e é interessante a gente estar sabendo tudo isso aí, tá? Vai ser um diferencial para vocês, ok? Então, hoje, nós vamos começar a aprender direito administrativo. Então, vamos fazer uma introdução hoje de direito administrativo. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, só agora você tem o recurso da mãozinha, né? A gente pode ver aí, levanta a mão, né? Ou então pode abrir o microfone e já falar direto, que acho que é até mais fácil, né? Que a gente esclarece aqui, tá? Começando, então, a gente viu isso até, né, na teoria geral do processo, que o homem é um ser gregário. O que é gregário? Que tem a tendência de viver, né, em harmonia com outras pessoas. Não é uma pessoa solitária. Ele tem realmente que agregar em comunidades, né? E depois que essa comunidade vai crescendo, né, tribo, aldeia, forma-se o quê? A sociedade. Tá? Então, esse homem que é um ser gregário, com ali a junção de várias famílias, acaba criando uma sociedade, né? E essa sociedade, como aqui o próprio está dizendo aqui no slide, é uma consequência o quê? Da essência dos seus membros, ou seja, a sociedade ela é formada de acordo com o pensamento da maioria, né? O pensamento da maioria vai formar essa sociedade. Tá? Só que a gente sabe, né, a gente estudou isso em teoria geral do processo lá no começo, que sempre vai ter alguma divergência, né? Sempre, toda vez que há um convívio de sociedade, geralmente surge conflito,
A gente viu isso lá no começo da teoria geral do processo. E para que esses conflitos sejam evitados, surge então, né, para organizar essa sociedade, para que ela, né, possa se manter e crescer e começar a se desenvolver, é criado esse Estado, né? Então, esse Estado é o quê? É uma maneira de organizar a sociedade. Então, o Estado, ele decorre da organização da sociedade. É como o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, ele decorre da organização de toda a sociedade brasileira. Então, cria-se o Estado brasileiro. E esse Estado, né, criado aí para organizar a sociedade, ele precisa de regras, né? A gente viu isso também em TV Geral do Processo. Ele precisa de regras para que a sociedade viva em paz, né? E não só viver em paz para manter, solucionar conflitos, mas também para delimitar, né, o que cada um vai fazer na sociedade. É como uma empresa, né? Se a gente pensar numa empresa, por exemplo, né, acho que todo mundo trabalha numa empresa, e até dentro de uma casa. Vamos falar dentro de uma própria casa. Cada um tem a sua tarefa dentro da casa, né? Alguém vai fazer comida, outra pessoa vai fazer limpeza, outra pessoa sai para trabalhar e trazer mantimento, ganhar dinheiro. Então, existem o quê? Umas normas, algumas organizações. Então, dentro de uma casa também tem, né, aquelas normas que todo mundo segue. Geralmente, as donas de casa são as maiores legisladoras do lar, né? Vamos dizer assim. A gente vai entender isso lá, daqui para logo mais para frente agora. E vem aquelas regras, né? Não deixa a toalha molhada em cima da cama, não deixa a roupa jogada pela casa. Então, todos isso são regras para o quê? O convívio dentro de uma casa. Isso acontece dentro de uma empresa, dentro de uma cidade, dentro do estado e dentro do país. Então, para que tudo corra bem, existe então aqui, nós vamos falar do direito. O direito, ele vai trazer esse conjunto de regras e princípios que vai organizar aqui o Estado, que vai delimitar as funções de cada um dentro do Estado. Então, essas regras, elas vão delimitar isso, tá? Então, como que funciona? O direito administrativo, ele é um ramo do direito público, tá? Diferentemente do direito privado. O direito público, a diferença é que ela visa o interesse público sobre o individual. Então, o direito, como sendo parte do direito público, ele sempre vai visar o interesse da maioria. Em decorrência, né, em princípio, o direito individual fica, né, vamos dizer assim, subjugado ao interesse público. A gente viu muito isso na pandemia, né? O direito público, né, a prefeitura, estado, os municípios, eles fizeram o quê? Pela preponderância do interesse geral da maioria, decidiu-se, por exemplo, que poderia fechar algumas coisas, fechar o comércio a tal hora, decretar ali toque de recolher, restrição, né, de direitos. Por quê? O interesse, como o direito administrativo é do direito ramo, do direito público, ele vai primeiramente visar o interesse público sobre o individual. Então, sempre quando nós estamos falando de direito administrativo, é sempre, né, para a maioria. Bem-vinda, Flaviane. Seja bem-vinda à nossa aula de direito administrativo. Então, o direito administrativo sempre vai visar o quê? O interesse público, mesmo que o interesse individual ele seja, vamos dizer assim, relegado a segundo plano, tá? Continuando então aqui, da onde surgiu o direito administrativo, tá? Porque se a gente pensar lá atrás, né, existia os reinados, os reis,
certo? Então, o direito administrativo, ele surge justamente do declínio, né, ou seja, do final ali dos regimes absolutistas, ou seja, dos reinados, né? Então, quando nós estávamos ali no regime absolutista, onde o rei, a palavra do rei valia mais que tudo, era lei, então, o que acontece? O rei, ele podia, o que ele quisesse fazer, ele podia fazer. A lei, o que ele falasse para fazer tinha que ser obedecido, né? Só que, em determinado momento, quando a pessoa tem muito poder nas suas mãos, né? E até um ditado, né? Se quer conhecer uma pessoa, é só você dar poder para aquela pessoa, né? Você quer saber como é que é a índole da pessoa, como é que é o caráter da pessoa, dá poder para ela. Você dá poder para a pessoa, ela aparece, ela se mostra, né? Ela realmente faz transparecer o seu caráter. E com os reis não era diferente. Quando o rei percebe que tudo que ele fala, né, tudo que ele manda, tudo que ele quer, as pessoas obedecem, de repente ele se torna um tirano, né? O que é um tirano? É aquela pessoa que começa a ir, né, avançar no direito, né, nos bens das outras pessoas. Então, se o rei está passando lá, na frente da tua fazendinha, por exemplo, né? Vamos citar aí um exemplo, e vê lá uma ovelhinha, uma vaquinha, e fala, não, eu quero aquela ovelhinha no meu jantar hoje à noite. Não tinha nem choro nem vela, né? Os soldados iam lá pegar, mesmo que fosse a única sua, né? Ele ia lá, ia pegar a sua ovelhinha e ia servir no jantar do rei, tá? Então, só que chegou um determinado momento em que a sociedade, né? E aí foi daí que surge, né, esse termo que a gente parece que é meio pejorativo hoje, né? Mas quando surge ali os ricos, né, né, a burguesia começa a perceber o quê? Que tem que tirar poder do rei. Então, que o rei não pode tudo. E tem que todo esse poder na mão de uma pessoa só não é muito bom. Então aí começa o declínio, ou seja, a queda desses regimes absolutistas. O rei começa a perder poder, né? E começa a aparecer, então, a ideia de se criar, né, um Estado de Direito. Ou seja, já tem que ter uma lei, tanto para as pessoas que estão no comando, quanto para as pessoas que estão sendo comandadas. Porque até então, a lei só existia para aqueles que estão sendo comandados, só para os administrados. O rei mandava, o povo obedecia. Com o aparecimento desse Estado de Direito, quer dizer isso. A lei, ela prepondera, ou seja, ela comanda tanto os administradores quanto os administrados. Tá? Começa, então, a aparecer esse esboço de Estado. Nesse pequeno momento aí, quando o rei começa a perder força, isso aconteceu ali no século XVII, por aí, mais ou menos no final do século XVII, começo do século XVIII, né? Que começa ali a perder, que a burguesia começa a entender que ela precisa tirar poder do rei, começa a nascer essa ideia de Estado. E quando começa a surgir essa ideia de Estado, eles falam, mas como que vai se criar o Estado? Como que esse Estado, como que essa sociedade vai ser regulada? Porque até então tinha o rei mandava e pronto, acabou. Aí alguns pensadores, e dentre eles, né, não sei se vocês já ouviram falar, em algumas outras aulas, talvez, dentre esses, né, o principal é esse aqui, Montesquieu, tá? Ele surge com uma ideia de organização administrativa do Estado, né? E dessa ideia dele surge, né, o quê? A ideia de separação dos poderes, tá? Então, no primeiro momento ali do Estado, Montesquieu, né, ele vem com essa ideia de separação
de poderes, né? Então, o que ele pensou? Olha, nós só precisamos criar, então, essa separação de poderes, e aí nós vamos criar o quê? Uma lei geral, que é, no caso, né, o constitucionalismo, ou seja, a Constituição, ou seja, a Carta Magna. Talvez, eu não sei, vocês tiveram aula com, vocês provavelmente vão ter aula com o Daniel na sexta-feira. Ele vai dar o direito constitucional, né? Então, ele deve começar a falar a respeito de Constituição. Talvez a professora Amanda, no primeiro semestre, tenha falado a respeito de Constituição com vocês. Acredito que sim. Então, Montesquieu, ele começa, então, a criar essa ideia de Carta Magna, dessa regra geral. E dentro dessa regra geral, né, ele institui esse pensamento de constitucionalismo, ou seja, de uma lei geral para reger todo o Estado. E nesse livro aqui, nesse tratado que foi publicado, olha para vocês verem a data, né? 1748. Ele publica, né, um tratado que chama O Espírito das Leis. Tá? E aí, nesse tratado aqui, do Espírito das Leis, é que ele vai trazer a ideia da separação de poderes, né? Que ele vai falar, né, dos três poderes harmônicos e independentes, tá? Se a gente pegar o artigo 2º da nossa Constituição Federal, vai dizer claramente lá, né? No artigo 2º, né, logo no começo, lá no primeiro, né, no começo da nossa Constituição vai estar lá, né, que a República Federativa do Brasil, constituída, tal, né, com os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que são poderes, né, independentes, ou seja, cada um tem a sua a área de atuação, e ao mesmo tempo eles são harmônicos, ou seja, eles trabalham em conjunto. Quando se fala de harmonia, né, quem é músico aí, quem já viu falar de música, quando se fala de harmonia, nós estamos falando o quê? Justamente disso, que eles trabalham em sintonia, em harmonia. Pelo menos deveria ser assim, tá? Pelo menos a nossa Constituição fala isso, que eles são independentes, ou seja, cada um tem o seu ramo de atuação, mas eles são harmônicos, ou seja, trabalham em conjunto, em harmonia, para o bem da sociedade. Tá? Então, Montesquieu vem e separa, né, todas as atuações do Estado. Porque até então a gente tinha tudo, né, como eu disse, dentro, né, vamos dizer assim, focado numa pessoa só, né? Então, o rei, ele era o administrador, ele que fazia as leis e ele que executava as leis. Então, tudo estava em cima de uma pessoa só. Aí Montesquieu vem com essa ideia de constitucionalismo, de separação de poderes. Ele fala, não, vamos separar isso, né? Um poder vai administrar, né, que é o poder executivo, que vai, né, executar, que vai fazer as obras e tudo mais. Um poder legislativo, que vai fazer as leis, e um poder judiciário, ou seja, que vai fazer os julgamentos. Então, Montesquieu, nesse tratado dele do Espírito das Leis, isso, o poder moderador, que aconteceu no Brasil, inclusive no Brasil Império, né? O poder moderador, ele era o seguinte, o rei, né, em algum determinado momento, quando o rei perdeu esse poder, né, que tinha lá o primeiro-ministro, que também ajudava ali, né, que o rei criou esse poder moderador, ou seja, a palavra final era do rei, quer dizer, foi uma deturpação do princípio que Montesquieu quis fazer, né? Inclusive, esse poder moderador foi criado no Brasil, né? Dom Pedro I, ele exercia esse poder moderador, ou seja, existia, né, o executivo, que era feito pelo primeiro-ministro,
Existia ali o legislativo, que tinha a Câmara lá, dos lordes, e existia o Poder Judiciário, que já tinha juízes para fazer o julgamento. E tinha o do rei, que exercia o poder moderador, que, vamos dizer assim, era a palavra final. Então, na verdade, quando se criou esse poder moderador, foi uma deturpação dessa ideia, porque ele conseguiu trazer para ele de novo poder. Apesar dele não fazer as leis e dele não julgar, ele trouxe algum poder de volta para ele. Que se existisse ali alguma dúvida, ou se existisse algum desentendimento entre os poderes, a palavra final era do poder moderador. Tá? Mas isso é uma coisa que foi criada deturpando essa ideia, porque sempre a ideia foi tirar, não existia o rei. Tá? Não existia o rei. Então, essa era o pensamento, né, principal de Montesquieu. Né? Para que ele cria isso? Né? Por que foi criado isso? E a gente vê isso, né, no hoje. Esse sistema chama de freios e contrapesos. Né? O que é isso? Os poderes, eles são independentes, certo? Mas um segura, a função do outro. Ou seja, se algum poder está extrapolando aquilo que ele foi criado, né, o outro poder consegue segurar ele. Né? A gente está vendo, às vezes, no Brasil hoje, por exemplo, vamos citar hoje, né, os exemplos que nós estamos tendo hoje. Quando começou a pandemia, o governo federal tinha uma ideia de como levar a pandemia, de como tratar a pandemia. Se estava certo, se estava errado, isso não vem ao caso, mas ele tinha uma ideia de como gerir a pandemia, que ia de encontro contra o governo estadual e municipal. Tá? Então, vem o STF e determina que as legislações, né, e as decisões do Estado e do município prevaleceria sobre a decisão, né, do presidente da União. Então, o que ele fez aqui? É esse sistema de freios e contrapesos. Né? Ele, em determinado momento, entendeu que era melhor que o Estado e o município, ele está mais perto de onde está ocorrendo o problema e ele tem mais condições de verificar como que a situação está. É uma ideia interessante. Né? Ninguém melhor do que o prefeito para saber como que está acontecendo, por exemplo, dentro da sua cidade. Né? O presidente está lá em Brasília, está longe, está distante, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Então, esse sistema de freios e contrapesos justamente é para isso. Se um poder está exacerbando, está indo além daquilo que ele deve fazer, que ele pode fazer, vem o outro poder e segura. Tá? A mesma coisa o judiciário. Né? O judiciário, né, o STF começou a criar leis que saem fora do sistema dele. Né? O STF, ele é judiciário, ele julga, ele não cria leis. Só que em determinado momento no país, ele começou a criar leis. Aí vem o Senado Federal, que é o legislativo, e começa a segurar o STF, para que ele não faça isso. Tá? Então, é isso que é sistema de freios e contrapesos. Ou seja, né, existe uma independência entre os poderes, mas que ele limita o poder do outro. Tá? Ele é autônomo, mas se ele começar a extrapolar os seus poderes, aí o outro poder, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário, aquele que está extrapolando, os outros poderes vão lá e seguram, não deixa ir além daquilo que deve ir. Ok, pessoal? Sistema de freios e contrapesos ficou tranquilo? Beleza. Vamos lá. Sumiu meu mouse aqui, peraí. Então, na figurinha que está aqui, é claro, né?
Então, o legislativo, ou seja, né, aqui entra esse legislativo a Câmara dos Deputados, né, e o Senado. O judiciário seria os tribunais e executivo, né, no caso da presidente, governador e prefeito. E como a gente trabalha, né, como o Brasil, ele foi criado, ele foi estabelecido num sistema federativo, tá? Federativo, o que acontece? Essa divisão de poderes, ela acontece no âmbito federal, no âmbito distrital, no âmbito estadual e municipal. Então, nós temos no âmbito da União, o executivo é o presidente, né? O legislativo é a Câmara e o judiciário é composto pelos tribunais superiores, STF, TSE, TST, STJ, os tribunais superiores, Brasília. Tá? Quando nós vimos para o Estado, existe também a Câmara dos Deputados estaduais, nós temos os desembargadores, né, são os juízes de segunda instância, que é o judiciário de segunda instância, e nós temos o governador, com seus secretários e tudo mais, né? Como na União tem o presidente com seus ministros, o executivo tem, no caso do Estado, o governador com seus secretários. Isso se repete no município, onde nós temos o legislativo com os vereadores, o judiciário nós temos o fórum, né? E os tribunais de pequenas causas e o do trabalho. E executivo a gente tem os prefeitos com os seus secretários. Tá? Então, o legislativo elabora, o judiciário vai aplicar as leis e o administrativo, ele vai o quê? Ele vai administrar. O executivo, ele administra todo o país. Tá? Então, essa é a separação que Montesquieu, né, fez na sua obra. Né? Para que o direito administrativo? Por que estudar? Né? Por que existe o direito administrativo? O direito administrativo ele foi criado justamente para regulamentar como que cada poder vai trabalhar, como que cada um vai agir. Por exemplo, como que eu vou estruturar o meu executivo? Quantos ministérios eu tenho? Eu posso extinguir o ministério? Eu posso criar um ministério? Eu tenho que criar o quê? Né? Então, eu tenho lá, eu sou o presidente, eu tenho os meus ministérios, são os meus ministros. Aí, abaixo dos ministros, quem que vem? Né? E por aí vai. O direito administrativo ele vem organizar essa sequência, toda essa estrutura. Essa estrutura, ela não existe só no executivo, ela existe no legislativo também. Tá? Então, nós temos lá os senadores, né? As pessoas que trabalham lá no Senado, a polícia do Senado, os auxiliares, os assessores, tudo isso, né, é elencado ali dentro do Legislativo, na Câmara e no Senado. Nós temos o Judiciário, né? STF, que é o órgão máximo. Depois nós temos o STJ, no caso do direito civil. Nós temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E nós temos o Tribunal Militar, Superior Tribunal, STM, Superior Tribunal Militar. Então, toda essa organização, ela é feita o quê? Pelo direito administrativo. E ele que vai regular tudo isso. Tá? Toda essa regulamentação. Como que o Estado ele se organiza. Então, o direito administrativo ele trata primeiramente dessa organização do Estado, o encadeamento, né, da onde que vem as leis, da onde que vem o comando, até onde ele vai ser executado. Cadê o mouse? Cadê? Aqui. Então, qual que é a fonte principal do direito administrativo? A lei. Começando com o quê? Com a Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição Federal, no âmbito do país, né? A Constituição Federal é a primeira lei.
No Estado, existe a Constituição estadual, tá, pessoal? Nós temos a Constituição Federal, nós temos a Constituição Estadual, que é no âmbito, e cada Estado tem a sua, tá? A federal é uma só, que vale para o país inteiro. Cada Estado tem a sua Constituição estadual, tá? Que organiza o Estado. E cada município, o município ele não tem uma Constituição municipal, tá? O que tem no município é uma lei orgânica ou código de posturas, tá? Isso no âmbito do município, que seria código de posturas, né? Essa lei orgânica, ela é a Constituição municipal. Então, nós temos Constituição Federal, Constituição Estadual e lei orgânica, que seria a Constituição municipal, tá? Depois da Constituição, nós temos a lei ordinária, a lei complementar, lei delegada, decretos, medidas provisórias, resoluções. Isso é a fonte primária, ou seja, da onde o direito administrativo tira toda a sua organização. Depois, jurisprudência, fonte secundária. Nós temos doutrina, fonte secundária também, princípios gerais do direito, que a gente vai estudar os princípios daqui a pouco, acho que desde que hoje dá já para a gente começar a entrar nos princípios, e costumes, tá? Que é uma prática habitual que as pessoas, né, praticam naquele ambiente, né? Não é muito aplicada, não, é muito controverso o costume. A fonte principal mesmo é a lei, tá? É a lei. Até porque o nosso Estado, ele sempre foi positivado. Nosso Estado tem todas as suas leis positivadas, quer dizer, tudo escrito. Mas se organiza em tudo que está escrito, tá? E costume é uma coisa que não está escrita, né? Então fica difícil, né? Tem que falar que costume muda muito, né? Então, o direito administrativo, ele tem essa autonomia. O que é a autonomia dele? Autonomia de cada um dos seus ramos, né? De cada um das suas divisões, embora são harmônicas, elas são autônomas. Direito legislativo, executivo e judiciário. Tem um objeto próprio, ou seja, a função típica, por exemplo, tem as funções típicas e funções atípicas. O objeto próprio, a função típica do executivo é administrar. No caso do legislativo, a função típica é lei, produzir leis. E do judiciário, julgar as leis. E temos aqui os princípios específicos que nós vamos começar a tratar, tá? A partir de hoje. Onde já viu, né? O conceito de direito administrativo, 3 elementos: natureza de direito público, tá? Natureza de direito público é o quê? É que o interesse público da maioria da sociedade, né, em detrimento do direito individual. Então, natureza do direito público. Complexo de princípios e normas, a gente já viu, Constituição Federal e tudo mais. Função administrativa, ou seja, ela vai englobar todos os órgãos e agentes da administração. Então, o direito administrativo ele engloba tudo, toda a parte administrativa, desde da União até o município, ele é englobado aí pela essa função administrativa. Aqui, um conceito da Di Pietro, né, que diz o quê? O ramo do direito público tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exercer e os bens que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Tá? É um conceito bem amplo da Di Pietro, só para constar. Bom, tudo que a gente viu até agora foi uma introdução, né, para a gente chegar aí naquilo que interessa mesmo. Ok, pessoal? Tranquilo até agora? Nós estamos tranquilo, pessoal? Está todo mundo aí ou todo mundo já foi dormir e só deixou a câmera?
Beleza. Vamos lá, então. Nós vamos ver alguns princípios, vamos ver quantos, talvez que a gente vai ver uns 2 ou 3 hoje, até a hora de terminar a aula. Esses princípios, que bom que vocês estão aí. Gente, que saudade que eu tenho de fazer aula presencial, sério mesmo. A gente dá aula olhando para uma tela de computador, é muito esquisito. É muito esquisito. Nossa, Deus. Ah, não, Nicole, esquenta a cabeça com copiar, não, tá? Eu vou disponibilizar os slides, tudo aí. Mas assim, se vocês quiserem copiar hoje, né? É só avisar, pô, para um pouquinho, espera aí que eu vou copiar, tá? Aquilo que a gente viu foi uma introdução. A partir de agora, é coisa interessante guardar, tá? Então, mesmo que a aula vai ficar gravada, que eu vou disponibilizar os slides, se vocês quiserem copiar, é só me avisar, falar, espera um pouquinho que eu estou copiando, que eu espero, tranquilo, tá? E se eu estiver indo muito rápido, não está dando para entender alguma coisa, para a aula, pessoal. Porque ninguém está falando nada, para mim tá beleza. Tô ó, porque nós temos muita coisa para ver. Então, por isso que eu dou essa acelerada. Mas vocês têm que entender. Aquilo que ficou para trás agora, que era, vamos dizer assim, é uma introdução, beleza? A partir desse slide, é muito interessante vocês guardarem os conceitos, tá? Então, se eu estiver indo muito rápido, me segura, tá? Me segura, porque de repente eu engato uma primeira aqui, e aí de repente eu tô lá na frente, você vê? Nós já falamos 14 slides, tá? Então, vamos. A partir de agora eu devo ir mais um pouco mais devagar, porque a partir de agora é coisa muito importante a gente guardar, ok? Então, agora nós vamos começar a falar de princípios, né? É muito interessante a gente aprender e entender esses princípios, porque eles vão reger toda a administração. A gente vai entender, né, a administração entendendo esses princípios. Inclusive, por que é interessante a gente entender aqui, tá? E vocês vão ver que alguns princípios aqui que vocês podem confundir até com alguma outra coisa que vocês já viram anteriormente. Mas esses princípios, inclusive, eles servem para, no caso de de um auto de infração, no caso de um concurso público fraudado, no caso de alguma coisa que esteja errada dentro da administração, dentro de algum ato administrativo, a gente vai aprender atos administrativos nas aulas posteriores. Se existe alguma coisa errada, algum vício dentro de algum ato administrativo, dentro de algo que a administração está fazendo, né? Esses princípios aqui, eles vão nos nortear para saber se está tudo certo, se está tudo sendo feito de acordo com a lei, tá? Então, é muito interessante a gente guardar esses princípios aqui. São alguns, né, que são explícitos, ou seja, aqueles que são explícitos, aquele que está escrito na lei diretamente, está lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Esses estão diretamente escritos na lei, tá? Então, são específicos explícitos. Depois a gente vai ver alguns princípios que estão implícitos, ou seja, que ele está escrito, mas não está, vamos dizer assim, claramente descrito. Esse princípio está aqui, tá? Então, nós vamos tratar primeiro desses aqui, que são os princípios explícitos, tá? São eles: legalidade, certo? O princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência, tá? Estão descritos lá no artigo 37 da nossa Constituição, tá? Então vamos lá, começando primeiramente com o nosso princípio da legalidade. Não sei se quem já fez
O curso de contabilidade sabe que a gente viu lá na legalidade, lá o quê? Né? Que tem que estar dentro da lei. Né? Tem que estar dentro da lei, certo? Para que esteja tudo nos conformes, né? Porque como o Estado ele é formado dentro de leis, ou seja, as leis regem o Estado, então o princípio da legalidade ele tem que ser seguido, é um principal, né, princípio, né? Tudo que é feito dentro, né, da administração pública, ele tem que ser feito dentro da legalidade, ou seja, tem que estar descrito na lei. Né? Por isso nós temos aí uma CPI, né, visando aí, né, verificar se houve algum desvio, algum problema, alguma coisa que saiu fora da legalidade, tá? Que saiu fora da legalidade. E a gente vai ver que esse princípio da legalidade dentro da administração pública, ele tem um efeito diferente daquele princípio que é aplicado para nós, pessoas, né, comuns, vamos dizer assim. Tá? Então, o princípio da legalidade é o fundamento do Estado Democrático de Direito. Tá? E tudo tem que ser feito e resolvido dentro da lei. Nada mais é feito assim na força, né? No grito, vamos dizer assim. Desculpa. Esse princípio, né, como eu estava dizendo, ele tem uma visão diferente para o funcionário público. Né? O princípio da legalidade aplicado para a pessoa comum, pessoa física, ele fala o quê? Né? Você, eu, vocês que estão aí. Na nossa vida comum, a gente pode fazer tudo que a gente quiser, certo? Você pode fazer tudo que você quiser, desde que a lei não proíba. Se não tiver nenhuma proibição na lei, nada que fale que você não pode fazer, você pode fazer. Então, para o cidadão comum, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, cidadão comum, pelo princípio da legalidade, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Tá? Já para a administração pública, e é isso que está descrito aqui nesse slide, para a administração pública, o administrador, ou seja, aquele que detém cargo público, e como ele está visando sempre o interesse da maioria, o interesse geral, né, em detrimento do direito individual, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Tá? Veja bem, o cidadão comum pode fazer tudo que a lei não proíbe. Mas já a administração pública, aquele que está ocupando um cargo, aquele que está lá na prefeitura, no estado, no município, ele só pode fazer o que a lei determina para ele fazer. Tá? Por isso que às vezes a gente fica meio bravo quando a gente vai na prefeitura, quando a gente vai num órgão público. Você chega lá e fala, eu quero saber a respeito disso. Aí eu falo assim, não, isso não é comigo. Isso é em tal lugar. Aí você chega naquele lugar que foi indicado e fala, não, isso não é aqui. Isso é em outro lugar. Não sei se alguém já passou por isso. Né? Ó, aqui não é assim, não é aqui. Eu não faço isso. Né? Não, mas por que você não pode fazer? Não, eu não faço isso. Você tem que ir em tal lugar. Aí depois você vai naquele lugar, né, a resolver. Então, é mais ou menos por aí. Então, por quê? Por conta do princípio da legalidade, ele só pode fazer aquilo que a função dele determina. Vamos supor, hipoteticamente, foi criado um cargo na prefeitura que o cara tem que bater carimbo. Só isso. Ele foi contratado para apor um carimbo. Só isso que ele tem que fazer. Depois que ele bateu o carimbo, tem uma outra pessoa contratada, hipoteticamente, tá, gente? Hipoteticamente. Tem uma outra pessoa
que foi contratada, um outro cargo, que vai pegar aquele papel e levar e colocar numa outra mesa. Então, aquele que apoia o carimbo, que bate o carimbo, mesmo que ele esteja sem fazer nada, mesmo que ele esteja à toa, já bateu os carimbos lá, não tem mais nada. Ele não pode pegar esses papéis e colocar na outra mesa. Por quê? O cargo dele é só para apor carimbo. Se ele pegar esse documento e colocar na mesa do outro, isso é um exemplo, tá? Bem escrupuloso, bem doido, mas é assim. Ele está extrapolando o que a lei determina para ele fazer. E ele pode responder, né? Ele pode sofrer uma investigação, um processo administrativo, porque ele fez uma coisa que ele não deveria fazer. Vocês entenderam porque às vezes o órgão público trava? Porque numa empresa privada, o que acontece? A gente bate o escanteio, corre na área, cabeceia, defende e chuta para frente. Né? Quem trabalha em empresa privada sabe que é isso. Você faz tudo. Né? Se precisar lavar o chão, você lava o chão. Se precisar limpar a janela, você limpa a janela. Você está lá para o que der e vier. Já dentro da administração, e é isso mesmo, Larissa. Você faz, é que nem Bombril, né? 1001 utilidades. Na administração do princípio da legalidade, a pessoa não pode fazer isso. Tá? Não sei se vocês viram, vocês estão acompanhando essa CPI. Eu achei bem interessante que teve, há um tempo atrás, uma funcionária que foi lá e... Desculpa, gente. Vai falando muito, a voz vai sumindo. E o que acontece? Eles estavam questionando ela por que ela não abriu certo e-mail e não questionou aquele e-mail. E ela estava explicando para ele, falei, gente, eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer é o seguinte, chega alguma coisa para mim, eu encaminho. Eu não decido sobre aquilo. Não tem como eu decidir, está fora da minha alçada. Eu não posso decidir sobre isso. E eles falam, não, mas como é que você me deixa passar um negócio desse? Você não viu o valor lá da vacina, não sei quantos R$ 1.000, US$ 1.000 em cima. Isso não é comigo. Eu só abro e envio. Eu não julgo. Isso aí é outro setor que vai julgar. Por quê? Por conta do princípio da legalidade. Esse princípio é um dos mais importantes. E aí, da próxima vez que você chegar lá na prefeitura, que um ficar falando, você vai ver que tem uma pessoa lá que às vezes está lá sem fazer nada, né? Você está numa fila enorme e tem um lá no atendimento que está à toa. E tem outro lá que está atendendo que nem louco. Porque aquele que está à toa, ele só pode atender certo tipo de caso. Se ele for atender outra coisa, ele está extrapolando o que a lei autoriza ele fazer. Tá? Então é isso. O que eu quis explicar com todo esse exemplo é isso. Pessoa comum pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Né? Um cargo público, uma pessoa que está trabalhando num cargo público, ela só pode fazer aquilo que a lei determina. Não pode passar disso. Senão ela está incorrendo, está infringindo esse princípio. Tranquilo o princípio da legalidade? Ah, beleza. Então vamos agora para o nosso princípio da impessoalidade. Tá? É outro princípio também que é muito importante a gente guardar, que a administração ela tem que ser neutra, entendeu? Em relação aos seus administrados.
ela não pode ter discriminação entre as pessoas, né? A não ser que essa discriminação vai justificar aí interesse coletivo, tá? Porque se for uma discriminação gratuita, como está dizendo aí, é considerado abuso de poder, desvio de finalidade, entre outros. O que é essa posição de neutralidade? O que esse princípio de impessoalidade está falando? Vamos supor, né, que eu sou uma pessoa que compra, detém um cargo público, que faço compras para a prefeitura, por exemplo. Né? Pelo princípio da impessoalidade, eu tenho que sempre fazer as minhas compras, desculpa, pessoal, as minhas aquisições de acordo com a lei. Então, vamos supor que, então, eu conheça, tem um amigo do peito, né, que está vendendo uma mercadoria. Eu, por conta do princípio da impessoalidade e outros princípios, não é só esse, mas pelo princípio da impessoalidade, eu não posso adquirir dessa pessoa porque ele é meu amigo, tá? Não, eu tenho que ser impessoal. Eu não posso, né, fazer uma discriminação, ou seja, deixar para trás todas as outras empresas, comprar desse meu amigo, só porque ele é meu amigo, tá? Porque se eu estiver fazendo isso, eu estou fazendo abuso de poder. Tá? Então, o princípio da impessoalidade, ele também é no caso, né, para ingressar na administração pública. Ou seja, para você entrar, né, num cargo público, para você tomar posse num cargo público, ser, vamos dizer assim, né, imbuído num cargo público, você tem que passar no concurso. Tá? Para você trabalhar num cargo, você tem que passar no concurso, tem que fazer um concurso, passar e ser contratado. Tá? O administrador não pode, nossa Deus, contratar quem ele quiser. Né? Ele não pode contratar porque é amigo. É lógico. A voz está sumindo. No caso, existe aqueles cargos de confiança, que o prefeito, de livre contratação, né? Os secretários, né? Aqueles que são ali. Né? Essa cunha. Não, os contratos dentro da administração pública, não tem esse negócio de cunha, não, tá? Por isso, desse princípio que a gente está vendo aqui. É lógico, se alguém for contratado para um cargo público, tá? A gente está falando de cargo público, não aquele de livre nomeação, né? Porque tem alguns casos que são de livre nomeação, geralmente secretários e tudo mais. Por exemplo, o contador da prefeitura, ele tem que ter feito um concurso, né? Passado no concurso, para que ele possa ser o contador da prefeitura. O advogado, né? Ou seja, aquele que vai trabalhar como advogado da prefeitura, ele tem que passar no concurso, né? Para trabalhar na prefeitura. Lógico, tem os cargos que são de livre nomeação, que são os secretários, tudo bem. Pode ser exonerado a qualquer tempo. Mas se vai ocupar um cargo nomeado, né, um cargo público, um emprego, né, tem que ser através de concurso público. Tá? E esse princípio da impessoalidade vem trazer justamente isso. Se for para contratar para um cargo, tem que ser através de concurso. Senão ele está infringindo aqui esse princípio da impessoalidade e ele pode responder, né, sofrer um processo administrativo, pode até perder o seu cargo, né? Então, não se pode contratar, no caso, para a administração pública, se não for através de concurso público, né? Porque senão você está infringindo aqui o princípio da impessoalidade. Sim, sim, interessante, porque se não fosse por isso, vamos dizer assim,
quem que estaria lá na prefeitura, né? Somente os parentes, né? Sabe, já ouviram falar de nepotismo? Então, Letícia, você lembra que a gente falou lá, né? Que, no caso da administração pública, a legalidade, a gente pode fazer tudo que a gente quer, desde que a lei não impeça. Na administração pública, só o que a lei determina. E existe uma legislação que fala que para contratar para cargo público, só através de concurso público. Não tem cunha, não. Tem cunha, não. Né? Continuando, ó, impessoalidade, como eu já tinha falado, na contratação de serviço, aquisição, só pode ser contratar através de licitação, né? Somente através de licitação. Né? O edital de licitação, ele não pode, dentro do edital, trazer nenhuma discriminação. Ou seja, colocar dentro do edital toda aquela legislação que vai demonstrar o que vai ser comprado, qual que é a qualidade, quando que vai fornecer, o preço, tudo vai estar dentro do edital. Tá? O edital é a lei que vai reger a licitação. Dentro desse edital, como ele é lei, não pode ter discriminação. Existe edital até para concurso público, tá? Mas dentro do edital de concurso público tem lá algumas cotas. Não sei se você ouviu falar de cota, tem até para a universidade. Dentro do edital pode ter lá 3%, 20%, 10% das vagas reservadas para deficiente físico. É o que mais comum que a gente vê hoje. Em torno de 10% das vagas reservadas para deficientes físicos. Lógico, dependendo do que vai ser contratado. Por exemplo, um concurso da polícia, por exemplo. Se a pessoa vai ser policial, não tem como ter deficiente físico na polícia, não tem jeito. Tem cota. Isso vai estar dentro do edital, né? Dentro do edital vai estar lá as cotas. Geralmente tem cota para deficiente físico, tem cota, alguns concursos tem cota para negros, né? Uma cota racial. E eu já vi uma movimentação na legislação que eles estão querendo criar cota para pessoas LGBTI. LGBTI que mais, que agora aumentou, né? São pessoas, né, com orientação sexual diversa, né? Então já estão querendo, já viu uma movimentação para não passou, já não para no T mais. Vai ter mais algumas letras para frente agora, né? Então já estão querendo criar uma cota para pessoas, né, transgênero, por exemplo. Transgênero é aquela pessoa que isso, é isso aí. Que nasceu homem, mas entende-se mulher e, vamos dizer assim, ele se entende mulher. Então, já estão querendo criar essas cotas para a pessoa ter acesso a emprego público, cargo público, tá? Sem querer, vamos assim, não vamos entrar por esse lado. Para falar a verdade, eu acho que cota para deficiente físico eu acho interessante, tá? Porque o deficiente físico ele sempre está, aquilo que a gente viu, não pode, pelo princípio da impessoalidade, você não pode ter o quê? Discriminação gratuita, tá? Mas eu entendo o quê? Que no caso do deficiente físico, não é uma discriminação gratuita. É muito mais difícil para um deficiente físico, né, ele conseguir um emprego, né? Deficiente físico eu até entendo, mas para negros ou LGBTB, eu acho que não. Aí eu acho que tinha que ser o seguinte, independente, tem que ser por
merecimento, né? Não é porque a pessoa tem a cor da pele diferente, não é que a pessoa tem a orientação sexual diferente que ela tem que ter um privilégio em relação a outra pessoa, tá? O deficiente físico eu concordo plenamente, tá? Mas isso é um pensamento meu, tá? No edital, geralmente que faz a lei da licitação ou lei do concurso, lá vai ter essas discriminações, tá? Então, se tiver no edital, beleza, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas abusam da boa vontade, né? Como aconteceu no caso das cotas para o ingresso em faculdade, né? Universidade. A pessoa era mais branca que eu, porque enrolava o cabelo, fazia lá um permanente, uma coisa lá. Não, eu sou negro, né? O que determina uma pessoa ser ou não? Então é complicado, tá? Mas esse tipo de discriminação gratuita, a gente tem que, por isso que o princípio da impessoalidade também é muito importante, tá? E dentro do edital, ele fala o quê? Na contratação de serviços, ou seja, serviço, aquisição de bens, eu não posso privilegiar uma empresa em relação a outra, tá? A não ser que, por exemplo, Poste de Caldas, ele vai contratar para merenda das escolas, certo? Vai contratar para merenda. E ele quer dar ênfase para a agricultura do município. Então, dentro do edital, ele pode pôr uma discriminação que as empresas ou produtores agrícolas só podem fornecer para a prefeitura aqueles que forem do município de Poços. Isso pode, tá? Porque ele está privilegiando a região, o desenvolvimento da região, tá? Privilegiando a região. O que ele não pode, por exemplo, não, eu vou comprar as hortaliças só de fulano. Isso ele não pode, tá? E a mesma coisa na liquidação, no pagamento, né? Eu não posso pagar alguém antes porque é meu amigo. Aquela pessoa que vai pagar lá, que vai pagar as ordens de serviço lá, ela não pode falar, não, o cara é meu amigo, eu vou pagar ele antes. Também não pode, porque está infringindo o princípio da impessoalidade, tanto na contratação quanto na liquidação dos bens. Tá? Tranquilo até agora? Princípio da impessoalidade? Beleza. Aproveitei para ficar quieto um pouquinho, porque a voz está indo embora. Vamos agora para o princípio da moralidade, certo? E aqui, quando a gente fala de moral, a gente está pensando assim, mas escuta, mas moral é uma coisa tão pessoal, né? Você pensa bem, o que é a moralidade? Moralidade é princípios, né? A pessoa tem certos princípios morais, né? Só que essa moralidade, para o ser humano, se ela não tiver ligada a um código de ética, ela é bem complicado. Por exemplo, porque aquilo que eu acho que é certo, de repente outra pessoa acha que não é. A moralidade ela vai de acordo com a cabeça da pessoa. Quando a gente fala de moralidade pessoal, tá? Mas quando nós estamos falando do princípio da moralidade, isso aplicado ao direito, né? Aplicado ao direito administrativo, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de ética e boa-fé. Ética e boa-fé. Não tem como nós falarmos de moralidade dentro do direito administrativo se a gente não pensar em ética e boa-fé. Tá? São duas coisas que a gente tem que ter em mente. O que é a ética? A ética são padrões aceitos
pela maioria da sociedade. Agir com ética. Nós temos até essa matéria, né? Essa disciplina dentro do nosso curso. Tá? Acho que é o professor Luiz, né, que dá. Então, essa ética é baseada em princípios, vamos dizer assim, aceitos pela maioria da sociedade. E a boa-fé, ela entende o quê? Que aquilo que está sendo feito e não vai prejudicar ninguém. Quando você faz de boa fé, você está falando de não causar dano, de não causar prejuízo. No caso do direito administrativo, não causar prejuízo para a sociedade. Tá? Quando se fala de ética ligada à boa-fé, ligada ao princípio de moralidade, é você, tudo que for feito, né, fazer de acordo com a lei. Fechar um negócio aqui, peraí. Pessoal, deu uma caída feia aqui. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Vocês estão aí? Caiu a minha internet aqui, não sei como, não sei por quê. De repente, despencou, não caiu, né? Tá, vamos continuar. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Está meio instável a internet aqui em Poços, né? Acho que é muita gente usando, né? Então fica meio complexo mesmo. Então a gente estava falando do princípio da moralidade. Então a gente vê ética ligada à boa-fé, tendo o direito administrativo ligando a tudo isso. Então, tudo aquilo que a administração pública faz, ela faz através de atos administrativos. Nós vamos aprender sobre atos administrativos mais para frente. Então, toda vez que ela vai atuar, que ela vai praticar um ato administrativo, se não tiver de acordo com a ética e a boa-fé, o ato ele é ilegal. Ou seja, ele vai contra a lei, é inconstitucional e ele pode estar sujeito ao controle do Poder Judiciário. Ou seja, o Judiciário pode cassar esse ato. Tá? Ele pode cassar esse ato. Vamos só para dar um exemplo. Né? Vamos supor que você está na tua casa, né? Todo mundo tem uma casinha aí, talvez, né? E o prefeito fala assim, não, eu vou desapropriar a tua casa porque eu quero fazer uma horta, uma hortinha aí nesse terreno que vai ser que está na tua casa, eu quero fazer uma hortinha, né? Isso é totalmente maluco. Né? Por que ele vai desapropriar a tua casa para fazer uma horta comunitária? Não tem porquê. Então, esse ato é um ato, além de ser imoral, é um ato ilegal. Então, o que ele vai fazer? Se ele tentar fazer isso, você entra na justiça tentando barrar esse ato, no caso,
né, um exemplo meio doido aí, né, do poder, vamos dizer assim, administrativo, do executivo. MST. O MST, na verdade, aqui nós estamos falando da administração pública entrando ou tentando fazer algo contra o cidadão. O MST, ele não é uma administração, né? Ele é um movimento, para mim, no meu entender, criminoso, porque não me entra na cabeça pessoas invadirem uma fazenda. Ah, mas ela está improdutiva. Tá, então entra na lei e tenta desapropriar. Agora, invadir, depredar, como você tem várias reportagens aí que eles entram na fazenda, mata o gado, põe fogo em trator, põe fogo na sede da fazenda e depois vai embora, sabe? Isso para mim é bandidagem, tá? Bandidagem. O que eles falam aqui? Na nossa Constituição Federal, ele fala que o direito de propriedade, ele é assegurado o direito de propriedade, mas que a propriedade tem que atingir o seu fim social. E aí que eles pegam o gancho para fazer isso. A propriedade atingiu o seu fim social. Tá? Abrindo um parênteses na nossa aula aqui. Atingir o fim social é isso. Ela tem que ser, se é uma casa ou se é uma fazenda para produzir, ela tem que produzir. Se a casa está abandonada, ela não está atingindo o seu fim social. O que acontece? Se a pessoa entrar na casa, ficar durante 3 anos, mantendo a casa, pagando IPTU, ela tem o direito de pedir o uso capião. Mas invadir só para... Não, isso não. Tá? Existem os meios legais para fazer isso. Mas o princípio da moralidade, que a gente estava voltando para a nossa aula, né? O princípio da moralidade é justamente isso, né? É fazer com que a administração pública, que o legislador, que o administrador, ele haja sempre com ética e com boa fé, tá? Você pode ver que tem até uma fotinha aqui, né? Um diabinho e um anjinho falando na cabeça dele. Um diabinho falando assim, isso, vamos superfaturar a licitação. Aí o anjinho fala, não faz isso não. Tá? Então, agir com moralidade, princípio da moralidade. Né? E aqui eu trouxe, né, a moralidade na administração pública. Tá? Então, atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito. Tá? E aqui, uma coisa que talvez não aconteça aqui, né? Utilização em obra ou serviço particular de veículos, materiais ou equipamentos públicos. Vamos supor que determinado político ele tem uma fazendinha e, vamos dizer assim, ele está precisando abrir uma rua lá na fazendinha dele lá, né? Mas ele não quer contratar uma retroescavadeira, pagar por hora para ir lá. Aí o que ele faz? Ele conversa lá e fala para a retroescavadeira, junto com o cara lá que trabalha na retroescavadeira da prefeitura, por exemplo, vai lá na fazenda dele fazer a ruazinha lá, com o combustível que a prefeitura paga, com a máquina e com o funcionário. Tá? Isso é um ato que, vamos dizer assim, é imoral e é um ato de improbidade. Tá? Ele é considerado enriquecimento ilícito, ou seja, ele está utilizando um equipamento público para o seu bem próprio. Ou então, ele precisa lá de areia,
precisa de, sei lá, tijolo, e ele chega na prefeitura, tem uns tijolos aí, manda uns 1.000 tijolos lá para minha fazendinha lá. Isso também é ato de improbidade administrativa. Tá? Utilizar, né, em obra ou serviço particular, ou seja, dele, ele vai utilizar material ou equipamento público. Tá? Isso é um exemplo de imoralidade. Tá? Um outro ato aqui de improbidade administrativa, né, que importa em prejuízo ao erário. Isso está sendo muito falado na CPI do Covid lá. Né? Aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços por preço superior ao do mercado. Né? Que estava falando, porque a vacina era para custar $3, de repente estava $11, de repente estava $20. Bom, isso é um ato de improbidade administrativa. Se ficar comprovado que aquela aquisição, né, ela causou prejuízo ao erário público, né? Erário público é o quê? O dinheiro público, né? Nós pagamos impostos, os impostos vão para o Estado, município, federação, e eles vão gastar aquele dinheiro, entende-se, para trazer bem para a população. Se no meio disso tudo aí, né, algum equipamento, algum bem, algum serviço, ele for comprado por preço superior ao mercado, né, é considerado um ato de improbidade administrativa. Né? Lá, aquisição, compra, permuta, ou seja, venda ou troca, ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. Então, prefeito, exemplo, tá, pessoal? A prefeitura vai comprar lá material didático ou material escolar. E ela compra esse material escolar por preço, né? Eu tenho lá na papelaria X, está R$10 o material. Papelaria Y, 15, R$12. E de repente a prefeitura vai lá e compra por R$20. Então, é um preço superior, tem alguma coisa errada aí. Tá? Geralmente acontece isso, eles falam de superfaturamento. É comprado acima do valor do mercado. Por quê? Porque tem propina. Né? Alguém está ganhando dinheiro aí. Isso é um ato de improbidade também, é um ato imoral. E um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, que também é um ato de improbidade administrativa, que atentem contra os princípios da administração. Né? Fraude à licitude de um concurso público. Como que acontece isso? A pessoa ser contratada, ela fez o concurso, mas ela passou em quarto lugar. Tá? O administrador, a administração pública, tem que seguir a ordem do concurso. Então, o primeiro que passou é chamado. Se ele não quiser, ele abdicar, aí vai para o segundo. Se ele não quiser, vai para o terceiro. E só então, se ele não quiser, vai para o quarto. Então, o que é uma fraude à licitude do concurso? Chamar o quarto colocado em detrimento dos 3 primeiros. Ou então, né, uma coisa que nunca acontece, né, dar o gabarito da prova. Você dá o gabarito da prova para o cara lá, ele tira 100, acerta tudo no concurso. Isso também é fraude à licitude do concurso. É interessante uma coisa que aconteceu comigo. Tá? Quando eu fiz a prova da OAB, foi já faz bem tempo, foi em 2010. Foi a primeira prova da CESP que teve. Eu fiz a prova difícil pra caramba. Tinha passado na primeira fase, aí foi a segunda fase. Aí eu fiz a segunda fase,
Foi feito no domingo, né? Primeira fase no sábado, segunda fase no domingo. Cheguei em casa, cansado, cabeça até doendo. Tô bem tranquilo assistindo o Fantástico. Aí aparece, sabe aquele globozinho que vem aquelas câmerazinhas assim, tan, 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 entendeu? Aí fala assim, estudante de Osasco disse que tinha já, né, o gabarito da segunda fase da OAB. Adivinha? Cancelaram a segunda fase, eu tive que fazer de novo. Isso é uma fraude à licitude de um concurso, porque a OAB é considerada como se fosse um concurso público. Então, isso também é um ato de improbidade administrativa. Tá? Então, aqui nós trouxemos aqui três fatos, né, que é bem comum, né, o uso de bens, materiais, equipamentos ou serviços, né, numa obra particular, locação de bens ou serviços, ou compra de bens ou serviços por preço superior ao mercado, que é o superfaturamento, e fraude ao concurso público. São três exemplos aqui de infração a esse princípio da moralidade. Tá? Esses atos, né, como está descrito aí, eles têm, vamos dizer assim, algumas consequências, né? Pode ser desde suspensão de direito político, e é isso que está sendo buscado dentro da CPI, né? Se for comprovado que o presidente praticou algum ato de improbidade, ele pode ter a suspensão dos seus direitos políticos, pode, no caso de um funcionário público, perder a sua função pública, né, o seu cargo, inclusive, por conta de enriquecimento ilícito, ele pode perder os seus bens, ou seja, eles podem confiscar os bens, né, no caso, sem, e mais, além das sanções administrativas, ele pode também sofrer alguma sanção penal, pode ser preso e tudo mais. Lógico, tudo garantindo à pessoa o direito de defesa. Tá? Então, a gente está tudo explícito aí nas Lei 8.429 de 92. Ok, pessoal? Pessoal, acho que hoje, por hoje, acho que está tranquilo, né? Nós já vimos aí bastante coisa. A gente continua na próxima aula, tá? Eu acho que por hoje já deu, né? Já são quase aí, falta 2 minutos para a gente terminar a aula. E antes da gente encerrar, né? Ficou tranquilo hoje, pessoal? Nós falamos bastante coisa hoje, hein? Vimos bastante coisa. Eu vou disponibilizar esses slides depois lá no... O e-mail da sala continua o mesmo? Ou mudou? Eu não sei se mudou o e-mail da sala. Continua o mesmo, né? Ok. Eu vou disponibilizar. Vocês preferem disponibilizar no e-mail da sala ou no grupo de WhatsApp? É vocês que sabem. No grupo? Melhor, né? Tá. Então, daqui a pouco eu já disponibilizo lá no grupo de WhatsApp. Ok, pessoal? Então, ficamos assim. Até a nossa próxima aula, né? E acredito que não tem dúvida, né? Tem alguém que tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa, alguma dúvida do que foi falado hoje? Pessoal, só eu falei hoje. Bom, pessoal, então fica assim, então, né? Até a próxima aula, né? Bom descanso, né? Descansem bastante e a gente volta quarta-feira que vem, ok? Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui, interromper a gravação, interromper a gravação.